Bem-vindos a mais uma aula sobre o livro de Gênesis. Nós estamos desvendando o livro de Gênesis, todas as profundezas contidas nos primeiros versículos de Gênesis. Nós estamos trazendo a luz sobre aquelas palavras. Então, nós já estudamos no princípio, criou Deus os céus e a terra. E a terra, o projeto que Deus tem na terra, eu não vou falar agora, mas eu vou dar continuidade ao versículo 2. E diz o seguinte: e a terra estava sem forma e vazia. Nós temos que prestar atenção nos versículos do hebraico, porque no hebraico a conotação ela muda um pouco. Eu vou colocar o texto para você do original, né? Para você ver que essa palavra sem forma e vazia não é sem forma e vazia no hebraico. No hebraico, essa palavra é tohu vavu, ou seja, em caos, desordem, ou em caos, trevas e desordem. Então, no princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra estava em caos, desordem, né, e trevas. E aqui diz que o Espírito de Deus, o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Embora a terra estivesse em caos e desordem, o Espírito de Deus se fazia presente sobre as águas. Agora, eu te faço uma pergunta. A Bíblia diz que tudo que Deus faz é bom. Será que Deus já criou um planeta santo, em caos, desordem? É interessante o que traz caos no lugar. É ausência de leis. Exemplo, se você pegar a avenida principal do seu bairro, que te leva até o centro da cidade, se desligar todos os semáforos, que é a lei, o que vai virar o trânsito? Caos. O que traz ordem? Sinais. A lei. Então, quando a gente vê em 1 João, já falei aqui, capítulo 3, verso 4, que o pecado é a transgressão da lei, esse mundo virou caos e trevas porque as leis foram quebradas. Agora, Deus não ia fazer um planeta para depois quebrar as leis dele. É porque entre Gênesis, versículo 1 e 2, aconteceu algo. Algo que eu falei que antes de existir todas as coisas, Deus criou os céus. E ele expulsou um anjo, um querubim e mais 1/3 dos anjos do céu e lançou-os sobre a terra. E é interessante que aonde o diabo cai, ou aonde ele se faz presente, ele vem matar, roubar e destruir. Destrói tudo. Tira a lei de tudo, destrói tudo. Como era esse ecossistema quando as coisas foram destruídas? Isso aí já é, eu creio, que nessa fase não existiu o homem ainda. Lógico, o homem vai ser feito depois. Tá? Mas já havia um ecossistema na Terra que foi completamente destruído. É interessante que a teoria científica sobre o extermínio dos dinossauros, de todos os seres que habitaram nesse planeta,
e nunca viveram junto com o homem, foi por causa de uma estrela, uma coisa que caiu do céu e matou tudo de uma só vez. Você vai encontrar fósseis de animais pré-históricos no ninho, nas suas atividades cotidianas, como se eles tivessem sido congelados no tempo, mortos de uma vez por algo que trouxe destruição e caos na Terra. Eu estou te conduzindo por uma das vertentes de Gênesis. E por que eu creio nessa vertente? Porque muitos não sabem o que você vai aprender daqui a pouco. Então, a Terra tornou-se um caos, trevas, mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Então, nós temos que entender que quando o diabo foi lançado, toda forma de vida foi morta, mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E o próximo versículo diz: diz Deus, haja luz, e houve luz. Aí eu te pergunto mais uma vez: haja luz e houve luz. Que luz é essa? É interessante, e nós já vamos começar a pensar, que há um evangelho na Bíblia linkado diretamente no princípio da criação. Você vai ver em Gênesis 1:14, você pode pegar a sua Bíblia e ver, que o sol foi criado somente no 4º dia da criação. Essa luz, então, não é o sol. E se essa luz não é o sol, o que será, então, as trevas? Do qual Deus fez separação entre luz e entre trevas. Há uma mitologia na cabeça dos crentes que Deus não é o criador do mal. Se a minha regra de fé e a sua for exclusivamente a Bíblia, eu quero que você abra sua Bíblia em Isaías capítulo 45. Você vai abrir em Isaías 5, 7. Vamos ler a partir do 5. Eu sou o Senhor e não há outro além de mim, não há Deus. Eu te cingirei ainda que não me conheces. Para que sabais até o nascente do sol e até o poente, que além de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Presta atenção agora. Eu formo a luz, crio as trevas, faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas estas coisas. Então, isso aí vai ser novidade para muitas pessoas. Mas esse versículo de Isaías, buscando desvendar o Gênesis na própria Bíblia, ele me desvenda o que pode ser as trevas no versículo 2. Mas aonde eu vou saber o que é a luz? Porque diz aqui, eu formo a luz. Eu formo a luz. Vamos comigo no Evangelho de João, que tem uma similaridade muito grande
com os primeiros versículos do livro de Gênesis. A Bíblia, ela é um livro chamado Biblos, biblioteca. São 66 livros que não se contradizem. Se eu quero saber o que é luz ali em Gênesis, eu tenho que buscar nas Escrituras, que é a luz. Vamos comigo lá no Evangelho de João. João, capítulo 1, verso 1. Olha que o livro de Gênesis começa do mesmo jeito. Lá começa no princípio, criou Deus. E aqui começa no princípio. Era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Mas o verbo ser Deus, a palavra, vamos continuar. Ele estava no princípio com Deus. Quem viu as outras duas aulas, ouviu que eu falei que Jesus estava com o Pai, junto com o Espírito, criando todas as coisas invisíveis, quer soberanias, quer principados. Isso está lá em Colossenses, capítulo 1, você lê do 15 ao 18. Jesus participou da criação junto com o Pai e junto com o Espírito. E aqui diz o seguinte: ele estava no princípio com Deus, João 1, 2. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era o quê? Fala, a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Olha que interessante. Se eu volto no livro de Gênesis e vejo essa ligação com o Evangelho de João, eu começo a perceber que essa luz que foi lançada no meio do caos, das trevas, é Jesus. Jesus estava criando tudo com Deus. E você pode me perguntar por que Deus não tirou ali as trevas, já que esse aí é o diabo e os seus correligionários, porque até nas trevas Deus tem um propósito. Quando eu não entendo o propósito da criação do mal, eu não vou entender o coração de Deus, porque Deus é bom e a misericórdia dele dura para sempre. Esses outros dois versículos de Gênesis, sobre a luz e as trevas, o bem e o mal, entre Jesus, que estava participando da criação junto com o Pai, lembrando que o Espírito pairava sobre as faces das águas. Como diz Colossenses, capítulo 1, de 15 a 18, e agora você viu em João, capítulo 1, de 1 a 5. Quantas vezes Jesus falou, eu sou a luz do mundo. Quem não quiser andar em trevas, tem que ter a luz, que é ele, dentro da pessoa. E por que Deus agora fez isso e fez uma separação? E aqui diz, chamou Deus a luz dia e as trevas noite. Houve tarde e manhã o primeiro dia. Que tarde e manhã? Como assim houve tarde e manhã? Esse é o assunto da próxima aula. Sobre Deus, por que Deus fez separação entre luz e trevas,
e não acabou com as trevas? E por que que diz que houve tarde e manhã e não teve noite? Vou repetir para você. Em Gênesis 1:14, o sol é criado no quarto dia. Você fala, pastor, há alguma similaridade entre o que nós lemos aqui sobre só haver tarde e manhã com Apocalipse? Fica ligado que na próxima aula nós vamos estudar essa similaridade. E você vai começar a entender um projeto de Deus com você. E não tem como aprender Apocalipse sem entender esse projeto. Que Deus te abençoe, ilumine a sua mente, a sua vida, proteja a sua família e te livre de todo mal. Em nome de Jesus. Fiquem em paz. Em nome